queridos, bom dia. A meditação de hoje está em Mateus capítulo 10, do verso 5 até o verso 15. Nestes 10 versículos nós temos as instruções de Jesus para os seus 12 discípulos. Vejamos. Em primeiro lugar, Jesus diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que a gente pode então deduzir destes 2 versículos é que, em primeiro lugar, Jesus dá a direção do trabalho dos discípulos, aonde eles deveriam, em primeiro lugar, realizar a sua obra. Eles deveriam, em primeiro lugar, ir ao povo de Israel, à casa de Israel. A casa de Israel era a casa deles, era o lugar onde eles moravam, era o povo deles, né? Então a gente pode dizer, em primeiro lugar, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os pregadores, os apóstolos, os profetas, os chamados por Deus, devem, em primeiro lugar, falar para o povo da sua família, para os seus conhecidos, para os seus amigos, vizinhos, parentes. É necessário que as pessoas que nos envolvem, que estão mais próximas de nós, percebam aquilo que Deus fez por nós. Em segundo lugar, e à medida em que seguirdes pregai que está próximo o reino dos céus. O que eles deveriam pregar? Deveriam pregar a proximidade do reino dos céus. Eles não tinham uma outra mensagem, eles não tinham mensagens próprias, mas a mensagem do reino dos céus. Eles deveriam fazer isso. E o que eles deveriam fazer? Bom, o verso 8 diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. É importante nós entendermos isso. Além de eles pregarem que o reino dos céus estava próximo, eles também deveriam ajudar os necessitados, curando os seus enfermos, expelindo os que estavam com demônios, ressuscitando os mortos, até mesmo curando os leprosos. Eles deveriam fazer isso. E de que maneira eles deveriam fazer isso? De graça. Eles não deveriam cobrar para curar pessoas, para fazer isso aqui. Jesus disse: vocês receberam este poder de graça, e é de graça que vocês devem também dar, tá bom? Mas agora percebam o que é que Jesus diz a partir do verso 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento ou do seu trabalho. Ao mesmo tempo em que Jesus diz que os seus discípulos não deveriam cobrar para curar, para expelir demônios, para ressuscitar mortos, para pregar que as proximidades do reino estavam ali, né, às portas. Mas eles também agora não deveriam se preocupar com o que haveriam de comer, nem muito menos. Eles não precisavam se preocupar com ouro, com prata, com sandálias, com a casa, porque digno é o trabalhador do seu sustento, do seu alimento. Cobrar não, mas eles receberiam o sustento para a sua vida, tá bom? É isso que Jesus está ensinando. Agora, do verso 11 ao verso 15, Jesus diz o seguinte: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. E ao entrar, né, naquela casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se elas não aceitarem, entretanto, né, e depois de terem ouvido, então vocês devem sair da casa, daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. E Jesus vai dizer, né, vai dar uma sentença: em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que rejeitou o Evangelho, que rejeitou os obreiros do Senhor, que rejeitou aqueles a quem foram enviados para ajudar, abençoar, curar, libertar e assim por diante. Qual é o papel dos pastores hoje? É exatamente esse. É pregar que o reino de Deus está próximo, que está aí. É ajudar as pessoas em suas necessidades. É ensinar o caminho de Deus para as pessoas. E isso eles não precisam. Nós, os pastores, não precisamos nos preocupar
com 2 túnicas, com 2 sandálias, com 2 sapatos, com isso, com aquilo, porque essas coisas virão. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas, meus irmãos, está aí a grande advertência do Senhor. Se nós formos pregar e as pessoas aceitarem, vamos ficar lá e fazer o trabalho de Deus até esse trabalho ser concluído. Mas se as pessoas rejeitarem, se pessoas não quiserem, se casas, famílias inteiras e até mesmo cidades recusarem o Evangelho, recusarem estes obreiros do Senhor, Jesus disse que a gente sai, vai para outro lugar, vai pregar em outro lugar. Porém, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para a pessoa, a casa, a família, a cidade, o país que recusar os obreiros do Senhor. Porque é Deus, que está oferecendo gratuitamente a sua bondade. A pessoa recusa, está recusando a Deus e não ao homem. Deus abençoe, tenha um bom dia, no bom nome de Jesus. Amém.